Fala pessoal, tudo bem? André Boni, mais um vídeo aqui para o canal do BTG Pactual, falando sobre o que eu aprendi com os grandes investidores no mercado, né? E hoje eu vou falar sobre ele, que é talvez o mais celebrado, o mais conhecido de todos os tempos, que é o Warren Buffett, né? Bom, o que eu aprendi com Warren Buffett? Eu acho que, dentre os ensinamentos, porque a gente tem a possibilidade de ver conteúdos muito valiosos do Buffett até hoje, disponíveis no YouTube, muitas entrevistas, muitas participações em programas até fora do Brasil e tudo. Então a gente sempre tem muita informação dele ao longo de muito tempo. Então é difícil até colocar num espaço de um vídeo, né? Tudo que a gente aprende, a gente sempre está aprendendo com Buffett. Eu acho que são lições muito válidas que sempre nos inspiram na tomada de decisão, mas eu vou destacar algumas aqui que me chamam muito a atenção e que eu acho que precisam ser absorvidas por todo investidor. O primeiro desses aprendizados é aquele que diz assim, que a gente compra empresas e não ações. Eu acho que, apesar dessa frase ser muito usada em postagens na internet e tal, é difícil com que as pessoas, com que os investidores consigam realmente capturar digamos, trazer esse conhecimento para dentro de si. Porque no final das contas, o normal é as pessoas falarem, mas quanto foi a rentabilidade da sua carteira? Mas as ações subiram ou caíram? Essa ação caiu e aí é hora de comprar. Então as pessoas acabam tendo essas dúvidas, quando na verdade essa frase, por mais singela que ela seja, ela mostra pra gente que a nossa avaliação não deve estar concentrada nas oscilações de preço. A gente deve entender que nós não estamos comprando um objeto, né, uma luzinha vermelha que pisca no nosso home broker e às vezes está para cima, às vezes está para baixo, como se fosse uma caixa preta desconectada de uma realidade empresarial. Então, quando eu falo em comprar empresas e não ações, eu estou dizendo que a gente precisa conseguir enxergar uma ação como uma empresa que está atuando no seu mercado, no seu ambiente empresarial, está todo dia contratando pessoas, prestando serviços, vendendo serviços e mercadorias, né? Se posicionando frente aos concorrentes, inovando, buscando novas parcelas de mercado, buscando ampliar suas atividades. E aí eu começo a olhar a empresa como empresa realmente, eu começo a entender o que ela faz, como ela ganha dinheiro, né? Eu começo a olhar outras coisas que não apenas as suas oscilações no home broker. Então eu acho que essa frase é simples, é batida, a gente vê em todo lugar, mas na medida que a gente vai se aprofundando na ideia da frase, isso pode levar anos e décadas para que o investidor possa efetivamente assimilar aquilo que está sendo passado nesse ensinamento. Então uma outra coisa muito interessante, né, na abordagem do Buffett, que foi mudando ao longo das décadas também, é a questão da análise financista de uma empresa, também considerando o aspecto qualitativo. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes não é só aquela visão de você entender a empresa e comprar uma empresa que está desvalorizada. Às vezes você vai comprar uma empresa que não está necessariamente tão desvalorizada, mas ela é uma empresa de muita qualidade. Então, às vezes, não é apenas uma análise fria de números que vai trazer a percepção de um bom investimento para longo prazo. Então, às vezes você pensa assim, poxa, essa empresa está cara ou barata, pensando no valuation, pensando na diferença do preço de mercado para o fluxo de caixa descontado, por exemplo, mas você não olha aspectos da qualidade da gestão, da qualidade da empresa, da qualidade da equipe que está lá, do nível de inovação que aquela empresa tem. Então são outros aspectos que não apenas o financista que ajudam nesse processo de decisão. Eu acho essa mesclagem dos dois mundos é fundamental para que a gente tenha uma abordagem de investidor cada vez mais evoluída. Uma outra ideia muito legal é aquela da margem de segurança, que na verdade vem do Benjamin Graham, mas que o Buffett também fala muito dela e é muito interessante da gente explorar. Porque o que vem a ser isso? Falando em palavras que eu acho mais fácil de explicar, é o seguinte: a empresa tem um valor. O valor de uma empresa é calculado pela capacidade de resultados que ela vai gerar para o futuro. Só que existe o preço, que é o preço que a ação está negociando. Então, um investidor que tenta se basear nos fundamentos de uma empresa, ele vai tentar comparar o que vale uma empresa pelo fluxo de caixa futuro versus aquilo que ela está sendo cotada. E aí, se esse valor estiver abaixo ou se esse estiver abaixo, dependendo, ele vai encontrar a oportunidade de comprar uma empresa abaixo do que ela vale. Esse é o grande desafio do investidor, que a gente chama de investidor de valor. Só que, repara, para saber isso, eu tenho que projetar os resultados futuros de uma empresa.
E quem poderia projetar com certeza os resultados futuros de uma empresa? Isso é simplesmente impossível. Então o exercício de calcular o valor de uma empresa, ele não é um exercício exato, ele não é uma tarefa precisa, ele é uma tarefa que pode mostrar um caminho para quem está fazendo essa avaliação, mas ele não vai ser cravado aquele número porque a gente não tem como antever o futuro, isso não é possível fazer. Então a ideia da margem de segurança pode nos dizer o seguinte, olha, eu estou comprando uma empresa aqui que ela está com um valor maior do que o valor que está sendo cotada a ação, então é uma oportunidade para mim. Estou comprando abaixo do que ela vale, legal. E essa diferença entre uma coisa e outra pode ser a minha margem de segurança, ou seja, mesmo que a minha conta não esteja tão correta, ainda assim eu tenho uma margem de erro que ainda assim faz com que esse investimento seja um bom investimento. Então esse é um ensinamento legal, sempre investir com margem de segurança na hora que você vai fazer uma avaliação de uma empresa, porque você não tem como acertar. Então a margem de segurança é fundamental para o investidor em ações. Outra coisa também que eu acho que o Buffett traz, né, é uma ideia da simplificação desse cálculo de valuation. E uma das métricas que ele usa para isso poderia ser, por exemplo, as taxas de títulos públicos pré-fixados de 10 anos. Então, se eu tenho uma empresa e quero trazer os fluxos futuros a valor presente, eu poderia me basear simplesmente no custo de oportunidade da taxa dos títulos de 10 anos. É uma simplificação que ajuda no processo de decisão. Naturalmente, depois, cada pessoa que vai fazer a sua avaliação, pode até pegar e adicionar uma série de outros valores, uma série de outras variáveis nessa taxa de desconto, né? Mas essa é uma que dá um norte simplificado, que você está comparando o seguinte, bom, se eu tenho um título pré-fixado de 10 anos, um investimento em ações para 10 anos, numa empresa, 10 anos é um prazo ok, que faz sentido, então vou comparar as duas coisas e verificar se nesse estudo esse desconto que eu dou na taxa de valorização da empresa, de cálculo do valor da empresa, faz sentido ou não. Por quê? Se após esse desconto o valor da empresa ficar abaixo do que ficaria um título público, por exemplo, então eu estou correndo um risco maior para um ganho que talvez seja parecido com o título público, então não faz sentido, né? Então eu tenho que exigir um ganho superior àquele que seria a minha alternativa livre de risco. E com essa história toda que a gente falou, do valuation, da margem de segurança, de olhar a empresa de uma maneira mais qualitativa, de olhar a empresa e não a ação especificamente, a gente vê que uma coisa que ele sempre traz para a gente é aquela coisa que as oscilações de preço, especialmente no curto prazo, têm pouca importância. Que quem investe em ações deve olhar sim para longo prazo, deve olhar a própria empresa com a sua capacidade de gerar lucros ao longo do tempo, e isso é o mais importante. Então eu acho que esses ensinamentos, dentro de tantos outros que o Buffett traz para a gente, são aqueles que me saltam aos olhos, entendeu? De uma maneira muito mais evidente e que me colocam sempre na rota de querer me aprofundar e estudar cada vez o mercado segundo a ótica do Buffett. O livro que eu sugiro é o livro O Jeito Warren Buffett de Investir. Beleza? Então por hoje é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.